quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra em minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Isso é tecnologia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido amigo, Padre João, hoje este evangelho nos situa já na preparação para aquilo que vai acontecer. Nós estamos numa semana que antecede a ascensão de Jesus ao céu, que celebraremos domingo, e depois o Pentecostes. Então a liturgia ela vai nos inserindo nesse clima, como que despertando em nós o nosso coração, o nosso olhar, a nossa sensibilidade para aquilo que vai acontecer em breve. Pois bem, então os textos eles falam muito desses dois assuntos. Primeiro, a despedida de Jesus. Depois, fala da vinda do Espírito Santo Paráclito. Então esse evangelho situa exatamente a cada um de nós nesse ambiente. Jesus fala da tristeza, vocês vão ficar tristes porque eu vou, no entanto é melhor para vocês que eu me vá, porque quando eu for eu enviarei sobre vocês o Espírito da verdade, o Paráclito. Mas o mais marcante neste evangelho que nós acabamos de ouvir é o assunto sobre a rejeição, melhor, a oposição do mundo em relação ao testemunho dos discípulos. Então aqui eu gostaria de convidar vocês a olharem essas duas posições nesse texto. Nós temos uma posição de amor, que é a posição que os discípulos assumem, com sua fidelidade, com o seu amor por Jesus, em nome de tudo aquilo que eles viveram com Jesus, tudo aquilo que eles experimentaram com Jesus. Então, apóstolos firmados no amor, é um lado, é uma posição que acontece neste evangelho. E tem uma outra posição que acontece nesse evangelho, que é a posição do ódio,
Então Jesus, ele diz: olha, eu vos digo essas coisas para que a fé de vocês não seja abalada. Mas o que vai acontecer com vocês é o seguinte: vão expulsar vocês das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Ou seja, matavam os cristãos achando que estavam fazendo a coisa certa, a coisa melhor, estavam dando culto a Deus, matando os cristãos. Então são duas posições muito nítidas que Jesus que o Evangelho está nos mostrando hoje: a posição de amor e a posição de ódio. O amor dos discípulos pelo Senhor, no entanto, torna possível o testemunho. Ou seja, os discípulos, porque amam, continuarão dando testemunho de Jesus, mesmo que sejam perseguidos, mesmo que sejam mortos. E por outro lado, o ódio vai continuar perseguindo. E eu não sei se vocês têm consciência disso, mas essa perseguição aos cristãos acontece ainda hoje. Talvez não aconteça aqui com muita clareza no nosso país, mas há países em que é comum perseguirem os cristãos. Então, perceba aqui que nós estamos diante de dois extremos: há o extremo do amor e há o extremo do ódio. E eu gostaria de meditar com vocês aqui que talvez seja possível ainda identificar, sobretudo quando nós colocamos este evangelho para o nosso tempo, uma terceira posição. Nós temos pessoas que, por amor de Jesus, ainda hoje derramam o seu sangue, né? E eu recordo um dos mártires importantes da América Latina, Dom Oscar Romero, que tanto se protelou a sua beatificação ou canonização? As duas coisas, a canonização. E agora, finalmente, com o Papa Francisco, Santo Oscar Romero. Então, uma pessoa que foi perseguida, e mesmo ali celebrando a missa, um tiro o atingiu e ele morre, derrama o seu sangue no altar, assim como Jesus derrama o seu sangue sobre o altar da cruz. Então, ainda hoje se perseguem cristãos, né? Ainda hoje se tem ódio aos cristãos, mas ainda hoje nós temos cristãos católicos que, com coragem, assumem a posição do amor, custe o que custar. Mas eu gostaria de refletir com vocês ainda uma terceira posição que pode existir entre esses dois extremos de amor e de ódio. Às vezes nós pensamos que o contrário do amor é o ódio, ou melhor, que o contrário do ódio é o amor. Um professor meu dizia que nem sempre o oposto ao amor é o ódio. E é verdade. Nem sempre o oposto ao amor é o ódio. Por quê? Porque muitas vezes nós não amamos certas pessoas, certas coisas, certas situações, mas nem por isso nós temos ódio delas. Uma pessoa que eu não ame, não significa que, porque eu não amo, eu a odeio. Então, o oposto ao amor nem sempre é o ódio. E o que seria então, eu pergunto a vocês, qual seria o oposto, a posição, o sentimento oposto ao amor? Qual seria? Talvez vocês não pensaram na palavra, mas a palavra mais interessante para pensarmos é a palavra indiferença. Quem não ama alguém, repito, às vezes não odeia, mas é indiferente. Pense você, por exemplo,
em cenas do tipo, talvez você já tenha presenciado cenas desse tipo, uma pessoa passando mal, precisando de ajuda, de repente alguém passa, olha, tá, foi-se, indiferente à dor daquela outra pessoa. Significa que odeia aquela pessoa que está passando mal, que está sentindo dor? Não significa que odeia aquela pessoa. Significa que não tem amor. Significa que não tem amor suficiente. Então, muitas vezes, a indiferença é uma forma de oposição ao amor. Mais sutil que o ódio, muito mais sutil que o ódio, mas mesmo assim é uma oposição ao amor. Então, por que nós estamos falando isso? Porque talvez hoje nós devamos pensar em qual é dessas 3 posições que nós estamos assumindo em relação à nossa vida cristã. Será que nós somos pessoas que ocupam a posição do amor? Que por causa do nome de Jesus nós enfrentamos todas as perseguições? Que nós somos capazes de derramar o nosso sangue por causa do Evangelho e por causa de Jesus? Será que nós temos essa posição convicta de amor a Jesus, de amor ao seu Evangelho, dando testemunho, mesmo que o mundo seja contra, mesmo que a sociedade seja contra, mesmo que minha família seja contra? Será que eu tenho ocupado essa posição com nitidez, com firmeza? Certamente você não ocupa a posição do ódio, disso eu tenho certeza. Ódio ao cristão, ódio à igreja, ódio à fé. Certamente não, porque senão você não estaria aqui, você não estaria nos acompanhando pela internet. Mas será que nós ocupamos a posição da indiferença? A indiferença em relação às coisas da nossa fé, a indiferença em relação às coisas que Jesus fala, que Jesus ensina. Nós sabemos que Ele fala, nós sabemos que Ele ensina, mas nós não fazemos, porque não nos toca profundamente, não nos modifica, não dialoga conosco. Será que eu estou assumindo a posição da indiferença religiosa? Pensando na indiferença, nós poderíamos pensar que a indiferença religiosa, é uma das 3 formas de recusa da fé. Ou seja, quem ocupa essas 3 posições se coloca contra a fé, recusa a fé. Então, por exemplo, primeiro, quando uma pessoa assume a posição nítida de recusar a fé. O que é a recusa nítida da fé? É quando a pessoa, por exemplo, se recusa a assumir como verdade aquilo que a igreja de fato ensina. A pessoa se fecha: eu não acredito em Deus, eu não acredito no Papa, eu não acredito na religião, eu não acredito em nada dessas coisas. Essa é a recusa clássica. Mas tem também a dúvida que eu fico mantendo, dúvida que eu fico ali dentro de mim, e ao invés de buscar meios para sair da dúvida, eu fico oscilando entre, eu acho que é verdade, ou então, mas eu não tenho tanta certeza assim. Por exemplo, Jesus na Eucaristia, Jesus no Santíssimo Sacramento. Será que Jesus está na hóstia consagrada mesmo? Será que é verdade que ali é a carne e o sangue dele? E aí a pessoa fica nesse remoer dessa dúvida e não coloca meios para superar a dúvida. Essa é uma forma de recusa da fé, porque eu não resolvo a dúvida e fico lá mantendo, remoendo, trazendo para dentro de mim aquela dúvida, ao invés de buscar meios de superar a dúvida. E o terceiro meio de recusa da fé
é a indiferença religiosa. Quando a pessoa se torna indiferente, para ela tanto faz se Jesus está ou não na Eucaristia, para ela tanto faz se a igreja é contra ou é a favor do aborto, para ela tanto faz, eu penso diferente. Tem gente que às vezes fala isso, padre, mas eu penso diferente, né? A igreja ensina isso, mas eu penso diferente. E aí ela ainda fala com a boca cheia, eu penso diferente, como se fosse uma grande coisa pensar diferente, né? Pensar diferente não significa pensar corretamente. Pensar diferente, inclusive, pode ser erro, pode ser errado, pode conduzir ao engano, pensar diferente. Em relação à matéria de fé, não dá para pensar diferente. Uma outra coisa são reflexões diferentes. Mas em relação àquilo que é fixado como matéria de fé, não dá para pensar diferente. Então, será que a gente ocupou o lugar da indiferença, ou esse lugar da dúvida mantida? Será que eu me coloco de fato como um católico que assume a posição nítida que deveria assumir de amor, com tudo aquilo que significa este amor? Eu ainda gostaria de falar de uma outra forma de indiferença tão grave quanto a recusa da fé, que é aquilo que o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, chama de globalização da indiferença. O Papa Francisco, em seus discursos, diante de tanto sofrimento, diante de tanta pobreza, diante de pessoas que vão morrendo aos montes, isso ele fazia um discurso muito marcante no seu pontificado, que foi em Lampedusa, que era uma cidade onde vinha muita gente por navio de outros países, de outras áreas, e as pessoas morriam aos montes nessa travessia, e as pessoas não estavam nem aí. A sociedade não estava nem aí para aquela morte toda. E aí o Papa Francisco começa a falar disso, começa a falar da globalização da indiferença. É uma insensibilidade diante de tantas situações. Eu mantenho minha consciência tranquila, eu me mantenho entorpecido, me ocupando com as minhas coisas, me ocupando com o meu mundinho, e eu fico tranquilo vivendo minha vida, e as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, passando fome, mas eu estou tranquilo. É a globalização, a indiferença se tornou global. A indiferença, ela é terrível, porque ela impede que as pessoas façam alguma coisa para as outras. A indiferença em relação ao outro que sofre é terrível. E nós estamos num tempo de muito sofrimento e não podemos nos permitir essa indiferença, ser insensíveis diante do sofrimento dos outros. É claro que nós temos que pensar em se preservar, de não contrair o vírus, tudo isso é verdade, mas não quer dizer que a gente não possa, de alguma maneira, ser sensível em relação à dor do outro, estar do lado do outro de alguma forma, nem que seja através de uma proximidade, de uma mensagem, através de uma proximidade, de uma maneira de chegar perto dessa pessoa, de tocar o coração daquela pessoa. Então, hoje, nessa semana que antecede a Ascensão e ao Pentecostes, vamos pedir a Deus a superação da indiferença. Qual é a posição que eu ocupo neste momento? É a posição do amor ou é a posição da indiferença? Peçamos ao Senhor que nos livre de ficarmos na indiferença, nos livre de sermos indiferentes em relação ao sofrimento dos outros, mas também nos livre da indiferença religiosa.
Que o Espírito Santo acenda em nosso coração o mesmo ardor que havia no coração dos apóstolos, e assim nós ocupemos definitivamente a posição do amor. Amor a Jesus, amor ao Evangelho, amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.